Muitas dessas casas abandonadas estão no interior, porque os filhos dessas pessoas saem, vêm morar na cidade grande e os pais ficam velhos, vão morar em asilos e tal. E essas casas ficam abandonadas. Então, grande concentração dessas casas estão no interior do Japão. Lugares que muitos não querem nem morar. Aí, por conta disso, eles acabam deixando. E você fala assim, nossa, que loucura se ela fazer isso, não é tão caro assim, é. Às vezes a pessoa vai ali no banco, faz um financiamento e compra uma casa nova, né? Começando mais um Japão no Asfalto. E nesse episódio nós iremos falar sobre as casas abandonadas aqui do Japão. Por que elas são abandonadas? Porque existem tantas casas aqui que não tem ninguém morando, que está sendo feito dessas casas, né? E recentemente vocês me perguntaram como é que estava o senhor dessa casa aqui. Para quem não assistiu o outro vídeo do isolamento social, eu vou deixar no fim desse vídeo aqui, que a gente fala sobre esse caso aqui. Como vocês podem ver, o mato foi cortado, a pessoa foi tirada daí, foi dar uma arrumada, deu uma arrumada ali, ficou um pouco melhor na verdade, né? Se é que eu posso dizer assim. Só que o lixo continua aí. Então, para você que estava preocupado com a pessoa que estava aqui, ela já foi retirada, tá? Já foi resgatada daí, estava isolada, né? O Rico Kimori, e já está num asilo já, tá? Muitos perguntaram, por que você não foi lá ajudar e tal, Saulo? Você não foi resgatar o velhinho, só fez o vídeo e não foi lá. Eu sei disso. Só que eu fiz um outro vídeo explicando por que eu não fui lá, né? Que foi quando eu tentei ajudar os idosos e eu tive problema, né? Daí eu explico no outro vídeo, vou deixar um card aqui também, onde eu falo sobre isso, por que eu não ajudo mais os idosos, para que você entenda por que eu não fiz nada, né, com relação a isso. Então, se você não me conhece, muito prazer, Saulo Duarte. Se você quer de paraquedas aqui, esse aqui é o Japão no Asfalto, onde eu ando aqui nessa terra do sol nascente, fazendo entregas e mostrando para vocês o meu cotidiano aqui. Se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like, que isso ajuda muito aqui o canal. Então vamos lá, vamos falar sobre essas casas abandonadas, né? Por que elas são abandonadas, né? De acordo com alguns dados demográficos aqui do Japão, cerca de 8 milhões de casas são abandonadas hoje, estão abandonadas, né? Não tem ninguém morando nelas. Seria cerca aí de 14% das casas do Japão inteiro que não tem um morador. Então assim, largadas, com lixo, né? E eles acreditam que até 2030, 2 a cada 3 casas no Japão vão estar abandonadas, como essa casa que eu mostrei para vocês. E a gente tem que entender o porquê, né? Uma das razões é essa que eu mostrei para você. Aqui tem uma grande população idosa, a pessoa vai ficando velha, né? Às vezes fica ali isolada, não tem família, ou os filhos moram em outra cidade, estão abandonados, né? E aí eles não têm condições de se cuidar mais. E aí eles são tirados dali, né? São levados para o asilo ou vão morar com a família, enfim. E aí não tem ninguém ali para cuidar da casa, para ficar com a casa e tal. E aí a casa fica ali jogada, né? Largada, vai acumulando mato, vai acumulando lixo. Você vê ali que tinha muito lixo ali, né? Aquele idoso tinha muito lixo, tem muito lixo ali dentro de casa ainda, né? Mas estava convivendo dentro do lixo. E aí é duro pra gente ver isso, né? Aí, na verdade, até essa semana, uma tia minha que tem 83 anos passou mal, minha mãe levou ela pro hospital. E ela foi lá na casa dela depois, né, pra pegar as coisas dela e viu que ela tava ali morando sozinha, e um monte de lixo, um monte de coisa vencida na geladeira. Porque não tem mais aquela energia para fazer faxina e não tem, às vezes, condição de pagar uma faxineira, né? A gente também ali não tem condição de ficar pagando uma faxineira para ela. E aí vai acumulando.
E muito disso também, muita coisas ali, ela não quer nem jogar fora. Tem sapatos ali dela, dentro da casa dela, que é dos anos 80, dos anos 90, quando ela saía para dançar, e ela não quis se desfazer desses sapatos. São caixas e mais caixas de sapatos, entendeu? Então a pessoa idosa, ela tem esse problema também de se desapegar das coisas. E aqui no Japão é a mesma coisa, entendeu? Muitos desses idosos que cresceram no pós-guerra, cresceram com os pais falando assim, olha, você tem que guardar as coisas, porque em dias difíceis você precisa dessas coisas. Então muitos cresceram com isso na cabeça e se tornaram verdadeiros acumuladores de coisas, né? Então essa é uma das razões aí. Uma outra razão, né? Porque essas casas são abandonadas é que, tipo assim, se o dono da casa ele falece, por exemplo, e deixa para os filhos, tem um imposto, né, de herança que às vezes é muito caro. Às vezes os filhos não moram na casa, vão ter que pagar uma bala aí de herança. E eles optam por não querer a casa, entendeu? Preferem deixar a casa ali para o governo do que pagar o valor da herança, o imposto da herança. Aí por conta disso eles acabam deixando. E você fala assim, nossa, que loucura se ela fazer isso, não é tão caro assim, Às vezes a pessoa vai ali no banco, faz um financiamento e compra uma casa nova, né? Uma casa com tecnologia diferente. Aqui a tecnologia das casas vão mudando, né? Vão ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer para você, mais resistentes, né? E aí elas não querem saber dessas casas mais velhas, mais antigas, né? Não vale a pena para elas terem essas casas. Então, é uma das razões pelas quais elas também não querem ficar com essas casas aí que são abandonadas, né? Ou são deixadas aí para os seus pais, por exemplo, né? Então, para essas pessoas, né, que herdam essas casas, é muito mais barato para elas comprar uma casa nova, comprar um terreno vazio e pedir para construir, pegar um financiamento do banco, do que ir lá e reformar essa casa, tirar todo o lixo dali, pagar para a pessoa vir arrumar, demolir e construir uma casa nova, porque muitas dessas casas aí também elas não têm muita serventia, né? Tipo assim, elas estão muito velhas. Algumas, inclusive, têm mais de 30 anos, elas não resistem tanto ao terremoto, porque aqui tem muito terremoto, então as casas foram melhorando, né? Com o passar do tempo. Aqui, quando teve o boom econômico, depois da Segunda Guerra, o governo deu subsídios para as pessoas adquirirem casas, que foi entre 1945 e 2007. E nesse período aí, as pessoas que adquiriram casa, na época, eram casas de madeiras, né? Uma casa bem mais velha do que aquela que eu acabei de mostrar para você, que deve ter menos de 30 anos ali, né? Deve ter uns 20 anos, 25 talvez, né? Que são casas que estão um pouco melhores, que não são só de madeiras, né? E aí essas casas vão sendo abandonadas, as pessoas vão morrendo, vão saindo, os filhos não querem saber. E aí elas recebem o nome de Akiya, né? Que são casas vazias. E aí o governo vem e toma, né? O governo toma. E aí eles oferecem, às vezes eles até dão, né, essas casas. Tem até estrangeiros que estão ficando com essas casas aí. Aí você fala assim, nossa, Saulo, quero uma pra mim. Quero comprar uma casa. Só que muitas dessas casas são muito velhas mesmo, entendeu? São mais velhas que aquela casa que eu te mostrei. Mesmo que se você pegasse aquela casa que eu te mostrei, que não é tão velha assim, você vai ganhar ela, só que não vai vir de graça. Você vai ter que pagar o imposto dela, que é tipo o IPTU, né? Que seria equivalente ao nosso IPTU no Brasil. Você vai ter que contratar uma empresa para tirar todo aquele lixo lá, detetizar, que deve ter de repente até rato lá dentro, limpar tudo. E depois você vai ter que demolir, porque muitas dessas casas estão até verticalizadas assim, né? Tipo, tá com algum problema já na fundação. Essas casas são diferentes. Então você vai ter que pagar para tudo isso, vai ter que pagar o imposto, vai ter que pagar para limpar, vai ter que pagar para demolir. E aí depois você vai ficar com o terreno e vai ter que construir uma casa nova. Então, será que vale a pena para você? Entendeu?
Porque tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no final também, que é de uma brasileira, eu acho que o canal dela é Ana, no Japão, que ela comprou uma casa dessa aí. Tipo assim, eu acho, eu não sei, não consigo lembrar agora se ela pagou alguma coisa, se pagou um valor simbólico, mas o que mais ficou caro foi os impostos lá e tal. Só que ela e a família dela entraram do jeito que tá. A casa tá só, a casa é feita de madeira, é uma casa muito simples. Você vai ver no vídeo. E aí ela falou assim, vou ficar com a casa, e ficou com a casa lá. Melhor do que pagar aluguel, né? Só que muitas dessas casas, como é o caso da Ana aí que comprou essa casa, né? Que ficou com essa casa, são casas no interior, né? Então muitas dessas casas abandonadas estão no interior, porque os filhos dessas pessoas saem, vêm morar na cidade grande e os pais ficam velhos, vão morar em asilos e tal. E essas casas ficam abandonadas. Então, grande concentração dessas casas estão no interior do Japão. Lugares que muitos não querem nem morar. Tipo, talvez agora no futuro, né, com os jovens trabalhando cada vez mais remoto, vale a pena morar num lugar remoto desse, né? Mas fora isso, eu acho pouco provável. Então, existem até estrangeiros que estão aqui, claro, legalizados e tal, que conseguem ficar com essas casas. Só que eles vão ter que pagar todas essas taxas que eu falei, né? Teve, inclusive, um youtuber que fez um vídeo falando só as coisas boas que você pode ficar com essas casas, são as casas fantasmas, né? Que são as casas vazias. Você vai receber de graça e tal. Não é bem assim, né? Você vai ter que pagar o imposto. As casas dão tem um problema aí pro governo, né? Então, elas precisam de pessoas morando nelas e pagando os impostos dela, cuidando das casas, porque imagina toda essa lixaiada lá. O qual problema traz para os vizinhos? Isso traz doença, entendeu? O governo, daqui a pouco, o governo vai ter que mandar alguém ali limpar aquela casa, porque as pessoas vão começar a reclamar, pô, tô pagando meus impostos aqui e tô morando do lado de uma casa que tá cheia de lixo. E aí, essa doença aí vai vir para cá? O governo vai ter que pagar, entendeu? E fora isso, o governo, né, o país, quer dizer, continua construindo casa a velocidade a vapor. Por quê? Porque é mais barato você comprar uma casa nova do que comprar uma casa dessa, porque a tecnologia das casas mudam rápido, precisam cada vez de casas mais tecnológicas para aguentar os terremotos e tudo mais, e as pessoas não querem morar em casas velhas, né? Então a construção civil continua a todo vapor, né? Continua crescendo em velocidade acelerada, né? Então é interessante, né? Tem casa abandonada no Brasil também, mas aqui é uma coisa fora de sério, né? Uma coisa que chega a ser assustadora. Tamanha a quantidade dessas casas que estão vazias aqui. Mas e você? Fala aqui pra mim, você gostaria de ficar com alguma casa dessas aí? Escreve aí nos comentários aí. Hoje eu quis trazer essa novidade aí pra vocês, que a pessoa foi resgatada aí da casa. Então fiquem tranquilos, para os inscritos aqui que estavam preocupados com o bom velhinho, ele foi resgatado. Para você que chegou de paraquedas aqui e ainda não assistiu o vídeo, vou deixar esse vídeo aqui no final para você assistir sobre isolamento social, para você entender mais sobre essas casas abandonadas, porque que muitos acabam abandonando, né, as casas. E antes disso, como eles ficam isolados dentro dessas casas, dentro do lixo. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!